Bem-vindo de volta e sinta-se à vontade. Todo esse conteúdo e espaço foi feito para você. Já na aula anterior vimos que a geologia, o relevo e o solo atuam na formação das bacias hidrográficas, bem como na manutenção dos rios. Na aula de hoje, vamos entender um pouquinho mais o porquê disso. Vem comigo! Alguns solos permitem mais infiltração da água no solo do que outros tipos. Isso porque a quantidade de água a ser absorvida e o tempo que ela vai levar para ser absorvida vai depender da porosidade do solo. Quanto mais espaço tiver entre as partículas de areia, mais rápido vai ser o escoamento dessa água para o subsolo, né? E também maior vai ser esse escoamento. Já quando menor esses espaços entre as partículas, entre as composições do solo, mais demorada vai ser essa infiltração e também vai ser menor. Isso acontece de ser maior, por exemplo, no caso de solos arenosos, e dela ser menor quando o solo ele é mais argiloso. A porção superior, com as plantinhas, representa a vegetação da superfície, que auxilia na absorção de água pelo solo. Já a marronzinha é substrato, que é aquela parte rica em matéria orgânica, devido à sua direta interação com micro-organismos, plantas e animais. A parte mais esbranquiçada é a areia e vai representar aquela porção do solo que já não tem tanta matéria orgânica assim. Essa parte do nosso modelo com pedras maiores vão representar aquelas partes do solo que estão mais compactadas e mais abaixo. Já a que estão abaixo dela, essas pedras ainda maiores, estão na verdade representando uma maior compactação, ainda maior do que as superiores. Já essa aqui cinzinha representa aquela porção do solo muito compacta e portanto impermeável. Chega um ponto aqui de compactação por ação da gravidade, né? Que está puxando esses grãos e também da própria ação da superfície, né? Então, ó, vou pegar aqui a nossa água da chuva e vou jogar nesse espaço para a gente entender o que acontece. Então, aqui a gente está observando que ela vai se infiltrando rapidamente pela areia, né? Porque a areia, ela tem muitos espacinhos entre ela. E aqui a gente consegue ver que a água, ela começa a descer, né? Na porção do solo mais abaixo. E aí, forma-se o quê? Forma-se o lençol freático aqui embaixo. Proveniente da água da chuva, tá vendo? Que toda aquela água que a gente jogou aqui, acumulou aqui embaixo, ó. Ela não consegue passar pela porção impermeável e ela fica presa aqui em cima, formando essa superfície aqui do lençol freático, e aqui essa porção a gente chama de aquífero, certo? Isso aqui, essa água, que ela vai servir para abastecimento também da água dos rios que estão lá na superfície, né? Elas vão acumulando e pode vir para os processos, pelos mesmos processos, né, geológicos, de erosão, que levaram essa água a aflorar lá para cima nas nascentes. Essa água acumulada aqui, ela vai continuar alimentando esses rios da nossa bacia hidrográfica. O solo ao redor das bacias hidrográficas não é unicamente agente das transformações ocorridas nela, como também é passivo dessas transformações pelos rios da própria bacia. É o que a gente pode observar aqui na variedade de pedrinhas e rochas que a gente encontra ao redor de uma bacia hidrográfica, que vai influenciar no tipo de solo que está ali. Mas não podemos esquecer que os solos não são constituídos apenas de matéria inorgânica, mas também de matéria orgânica, como restos de plantas e animais ali decompostos. Eu montei uma mesa aqui para vocês para poder ilustrar o que a gente encontra no solo ao redor de uma bacia hidrográfica, né? Então, o solo a gente sabe que é constituído por minerais, né? Elementos inorgânicos e também por orgânicos, né? Que são os restos de plantas
e também animais que se decompõem ali. E quando a gente vê, né, os diferentes tipos de pedras, fragmentos de rocha que a gente encontra ao redor de uma bacia hidrográfica, a gente observa que eles possuem diferentes colorações e diferentes formatos também. Olha, por exemplo, o tamanho dessas pedrinhas em relação a essas outras aqui, que são maiores. Em relação a essas aqui, que eu só peguei para comparar o tamanho, né? Olha só, diferentes cores, diferentes formatos, diferentes tipos de formação também. Isso tudo vai ser em decorrência da ação da água dos rios, até chegar a esse nível aqui, né? Por exemplo, que é o da areia. Olha o tamanhozinho que tá. Essas pedrinhas, né? Formando os grãos. E também que o solo, ele pode ser essa mistura, né? Que a gente já comentou. Aqui, por exemplo, eu trouxe o substrato para mostrar para vocês que é uma mistura de grãos com vários elementos orgânicos. O formato dessas pedrinhas encontradas ao longo de uma bacia hidrográfica, por exemplo, são decorrência da atuação das águas dos rios sobre esse material, quando eles são mais arredondados, por exemplo, e menores, encontrados nas porções finais de uma bacia hidrográfica. Enquanto mais a montante, os fragmentos são mais irregulares e maiores. Um exemplo de como o solo é influenciado pela bacia hidrográfica é a bacia hidrográfica do rio Natuba, por exemplo, que apresenta solos do tipo gleissolo e neossolo flúvico em suas regiões de várzea. E eles são mais ricos em carbono orgânico do que os outros solos de outras partes do rio. Esse solo ele é formado a partir do acúmulo de sedimentos da região a montante até a outra região do rio.